Os sofrimentos da pequena Teresa resultaram no início da pequena via. Olá, eu me chamo Eduardo Mano, você está assistindo aqui mais um episódio desse nosso itinerário em busca do conhecimento da pequena via, a espiritualidade de Santa Teresa do Menino Jesus da Sagrada Face. Hoje nós vamos dar continuidade àquele caminho que estamos percorrendo. Iniciamos dando uma prévia da necessidade da nossa preparação para adentrarmos nessa pequena via, que aí falamos ali sobre a necessidade de estarmos já no estado da graça, buscando ter uma vida de oração constante e esse amor desejoso por nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente acha até impossível de realizar todos os feitos para agradá-lo. Pronto, é nesse ponto que está a pequena alma da qual Santa Teresinha fala. E aí, posteriormente, fizemos um panorama ali sobre a vida de Santa Teresinha até a entrada no Carmelo, onde verificamos todo o seu caminho de infância, até chegar naquele momento em que ela faz a intercessão pelo seu pecador. Depois, no ano seguinte, ela pede a entrada no Carmelo, seu pai vai até as autoridades necessárias, recebe a recusa do bispo, a recusa do superior do Carmelo, vai até o Papa não entende muito bem, mas ao retornar pede novamente ao bispo e aí sim ele concede a entrada de Santa Teresinha e em 1888 ela entra no Carmelo. E é a partir daqui que a gente vai falar hoje sobre essa experiência no Carmelo de Santa Teresinha através dos seus sofrimentos lá dentro. Por que é importante frisar os sofrimentos de Santa Teresinha do Menino Jesus? Primeiro, para a gente diminuir um pouquinho essa percepção melindrosa de Santa Teresinha, tentando reduzir ela a uma garota mimada, a uma menininha muito delicada, frágil. A gente vendo os sofrimentos que ela passou, perceberemos então a força que Cristo suscitou no seu coração para suportar muitas coisas. E através dos ensinamentos desse vídeo, a gente vai ter muito o que coletar de frutos para a nossa vida no dia a dia, porque ela superava coisas do cotidiano que parecem bobagens aos nossos olhos, mas que ela levava em conta como um modo de agradar a Deus. E através dessa vivência dela no Carmelo, nós temos muito o que acrescentar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na forma como nós lidamos com o outro. Por exemplo, nessa entrada, quando ela já está no início ali do Carmelo, ela já descreve um pouquinho desse sofrimento. Quando ela diz: Jesus fez-me compreender que era pela cruz que queria me dar almas, e minha atração pelo sofrimento crescia na medida em que o sofrimento aumentava. Durante 5 anos, esse caminho foi o meu, mas, por fora, nada exteriorizava meu sofrimento, mais doloroso por ser eu, a única a saber dele. Então a gente vê que a entrada de Santa Teresinha ao Carmelo já caracteriza alguns sofrimentos que ela toma para si, mas não externaliza isso. Ela tem um sofrimento interno para poder suportar e lidar com certas circunstâncias, que a gente vai pontuar algumas delas aqui. E exteriormente não era notado. Ela usava disso como uma ação própria para declarar o seu amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Foi assim que ela se declarou para ele na entrada do Carmelo. Já na vida comunitária, a gente vai identificar ali alguns percalços de Santa Teresinha no convívio com as suas irmãs. Isso pela autoridade da Maria de Gonzaga, por exemplo, que foi sua superiora por um bom período de tempo e que tinha um ar muito rigoroso e fez com que Santa Teresinha ficasse, de certa forma, se incomodando interiormente com algumas declarações dela, como, por exemplo, quando ela cita no seu manuscrito A, na página 70, que ela diz: Nossa Madre, frequentemente doente, tinha pouco tempo para cuidar de mim. Sei que me amava muito e dizia de mim todo o bem possível. Todavia, Deus permitia que, a sua revelia, ela fosse severíssima. Não podia encontrá-la sem beijar a terra. Era a mesma coisa por ocasião das escassas direções espirituais que eu tinha com ela. Que graça inestimável! Como Deus agia visivelmente naquela que o substituía, que teria sido de mim se, como pensavam as pessoas de fora, tivesse sido o brinquedinho da comunidade. Observe então que ela, além de relatar como ela era severa a Maria de Gonzaga, sua superiora, mas isso é um benefício para sua alma, para que as pessoas que esperavam que ela fosse cuidada como um brinquedinho, como a menininha delicada, entrou aos 15 anos no Carmelo, então todo mundo esperava que fosse muito bem cuidada, delicadazinha, mas essa severidade da sua superiora fez com que ela tivesse a atenção e a prontidão para realizar o que era devido
Então a Santa Teresinha, ela observa o sofrimento, a vida árdua que lhe rodeia, mas ela converte isso em um agradecimento a Deus, porque ela serve disso como meio de conversão mesmo, para que ela não fique estagnada num conforto. Não, se é para viver inteiramente isso daqui, eu preciso de certas conversões também no meu modo de agir. Nos cuidados que eu tive a minha vida toda, sendo mimada e bem cuidada, e eu querendo esse mimo, agora é necessário estar disposta a viver o que Deus tem para mim. Ela chega a dizer no manuscrito que ela tinha dias que desejava ser humilhada. Ela tinha esse desejo de ser humilhada por amor ao nosso Senhor. E aí uma amiga noviça, uma irmã noviça, fazia isso, causava essa humilhação naquele dia que ela estava desejando por isso. E quando ela escutava aquela humilhação, ela sabia, é o Senhor que está querendo falar com essas palavras dela. E ela saboreava daquele sabor amargo com alegria. Veja, é um ultrapassar de si, certo? Porque ela agora percebe que o agrado para ela tem que ser ocupado por um agrado a Deus. E aí isso é necessário um esforço nesse início de caminho do Carmelo. Ela precisa se esforçar por isso, mesmo que vá incomodá-la humanamente falando. E como a gente viu no outro episódio, de que as suas irmãs também se tornaram carmelitas, Inês, que era Paulina, entrou antes dela, e teve ainda Maria, que entrou, e posteriormente a ela, Celina. E a gente fica pensando, mas Teresinha, tendo suas irmãs ali por perto, será que ela não se fez disso para ser cuidada um pouco mais, para ter o seu refúgio ali, quando algo pesasse muito, ela ir lá conversar com suas irmãs? Veja o que ela diz sobre a presença das suas irmãs dentro do Carmelo, lá no manuscrito C. Eu não entrei no Carmelo para morar com minhas irmãs, mas somente para responder ao chamado de Jesus. Eu pressentia que haveria sofrimento contínuo, se não se desejasse de forma alguma ceder às próprias inclinações naturais. Então observe, mesmo ela sabendo que ela pode ter um refúgio ali com suas irmãs presentes, ela diz, eu não posso me fazer disso. Eu não entrei aqui para voltar para minha casa, para conviver novamente com aquelas que cuidam de mim, que penteiam o meu cabelo. Não, eu entrei aqui para amar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela realmente se observava que abria mão do afago que ela teria humano ali das suas irmãs para poder viver inteiramente para o nosso Senhor. E tudo isso de forma muito discreta. Ela também vai relatar isso lá no manuscrito A, dizendo que tudo que ela escreve em poucas palavras exigiria muitas páginas se fosse dar atenção a todos os detalhes, mas essas páginas jamais serão lidas sobre a terra. Então ela não ia descrever, ela não descreve com muitos detalhes por todos os sofrimentos que ela passa ali dentro. E sendo atingida por tantos sofrimentos humanos, nós pensamos, ao menos na oração, ela tinha ali um refúgio, um afago de Nosso Senhor. E ela vai relatar que não, que passou a ter dificuldades também na oração. A gente vai ler lá no manuscrito A também, ela dizendo que a aridez passou a ser meu pão de cada dia, privada de qualquer consolação. Não deixava de ser a mais feliz das criaturas, sendo que todos os meus desejos estavam satisfeitos. Ela se sentia satisfeita, mesmo na aridez espiritual. Sem consolo, sem afago da sua oração, ela fazia seus deveres ali de vida de oração, mas mesmo quando não via consolo, ela permanecia. Estando nessa situação toda, ela continuava a sua vida de oração e a sua vida comunitária. Mais na frente ela vai até dizer, Jesus estava ali, dormindo na minha barquinha, mas a noite estava tão escura que não podia vê-lo. Nada para iluminar. Nenhum relâmpago vinha rasgar as espessas nuvens. Então, diante da penumbra, ela tinha uma certeza. Jesus está aqui, no meu barquinho. Do jeitinho dela falar. O meu barquinho tem também Jesus. Mesmo em meio à escuridão, mesmo que eu não note a sua presença, mesmo que não venha nem um feixe de luz, para que possa eu visualizá-lo e ter esse consolo, dizer, Jesus está comigo. Não, mesmo sem vê-lo, eu creio e eu sei, ele me acompanha aqui. E 2 anos e meio, em 1890, acontece então a sua profissão religiosa. E ela escreve uma carta para Inês, descrevendo o que ela viveu no seu retiro de preparação para essa profissão religiosa. E ela descreve na carta uma imagem que ela teve de um caminhar da noiva, sendo ela, com o seu noivo. Um caminhar onde a meta é Deus. Ela diz isso na sua carta, mas que ela não sabe por onde será esse caminho. Mas descreve o que ela vive ao caminhar. Ela diz, o caminho que sigo não me oferece nenhuma consolação, mas me proporciona todas as consolações
porque Jesus escolheu esse caminho e porque quero consolar a Ele só a Ele. Então observe, Teresinha, ela não sente os consolos, mas por saber que é com Cristo que ela faz esse percurso, ela já sente suficientemente consolada por saber que está seguindo a vontade de Deus. Não tem a sensação, mas ela tem a certeza de que aquilo ali é agradável a Deus. E para ela, isso basta. E aí vem a sua maior cruz, quando seu pai, São Luís, acaba adoecendo profundamente. A velhice o atinge, ele começa a desenvolver uma demência muito rápido e ele acaba fugindo, por exemplo, 3 meses após ela entrar no Carmelo, ele desaparece e fica uma busca assídua por ele, mas no início de 1889 encontram e ele consegue participar da vestição de Santa Teresinha. E ela relata como foi encontrá-lo nesta cerimônia de vestição, quando ela diz: "Na manhã seguinte, o céu não havia mudado, mas a festa foi encantadora, e a flor mais bela, a mais encantadora, era meu rei querido. Nunca estivera tão bonito, mais digno, foi admirado por todos. Esse dia foi seu triunfo, sua última festa na terra." Ela relata isso porque no dia 12 de janeiro de 1889, ele é internado numa clínica psiquiátrica após ter um surto em casa, acreditando que estavam sendo atacados. Ele sai armado da casa do seu cunhado, Isidoro, e para defender suas filhas, e quando se deparam com aquela situação dele, decidem que é melhor interná-lo no hospital psiquiátrico. Santa Teresinha descreve a situação quando escreve uma carta para Celina dizendo que Jesus é um esposo de sangue, quer para ele todo o sangue do coração. Isso porque ela tinha em São Luís a imagem de Deus Pai, tão cuidadoso que ele era com ela. Ela chega a descrever de que observava ele para saber como os santos rezavam. E em outra carta direcionada ao seu pai, ela diz que quando pensa nele, pensa em Deus. E ela considera os 3 anos de sofrimento do seu pai como um dos seus maiores tesouros, lá no manuscrito A. E atormentada por ver o seu pai sofrendo, na época os hospitais psiquiátricos utilizavam tratamentos bem rudimentares, todo mundo sabia o que é que ele ia sofrer lá dentro, então isso machucava, feria ela interiormente, obviamente, era o seu pai ali dentro. E diante de toda essa situação, o sofrimento conduzia ela a esse pensamento, a esses questionamentos que todos nós fazemos quando estamos em profunda dor sobre o porquê daquilo. E ela encontra uma resposta quando começa a meditar profundamente sobre nosso Senhor Jesus Cristo, vendo ali que o Deus Pai deu o seu Filho por inteiro. Então, se esse Pai, que é Deus, viu ali também o seu Filho sofrendo, ele entende, ele compreende também a dor dela naquele momento ao ver o seu pai sofrendo, passando por tudo aquilo. É um sofrimento sem revolta. Ela chega a dizer que quem diz paz não quer dizer uma alegria, ou pelo menos uma alegria sentida. E a partir daí, Santa Teresinha começa a direcionar o seu amor de uma forma mais humilde a Deus. Não mais fraco, mas com mais intensidade e realidade daquele que Ele é. Porque ela se depara agora com uma certeza de fé. Não é mais agora criações, imaginações, não. Ela viveu na pele um sofrimento tão profundo, está vivendo um sofrimento tão profundo e mesmo assim se decide por amá-lo. Então é um amor que é mais enraizado ainda por meio da dor. E ela relata isso em vários momentos nas suas cartas, quando ela diz que há uma alegria em carregar a cruz na nossa fraqueza e que esse é um sinal de amor verdadeiro, real, concreto, que a gente pode demonstrar. Aquela velha história que a gente sabe, na alegria, no esplendor da beleza de Deus, nós podemos nos alegrar com cada momento ao lado dele, mas na dor, no sofrimento, é um amor verdadeiro e real que nos une a ele. Que é quando ela fala sobre o martírio oculto, lá na sua carta 94, dizendo que o martírio oculto, somente conhecido por Deus, sem honra, sem triunfo, é esse amor levado até o heroísmo. Santa Teresinha também sofre por um temor muito profundo de estar faltando com Deus nas pequenas faltas. Isso acontece também pela ocasião da época, onde tudo se remetia a um pecado mortal, a uma grande tragédia, quando na verdade não era. Chegando ao ponto do padre confessor dela, Padre Pro, não sei se pronuncia assim, que diz a ela o seguinte: não, você nunca cometeu um pecado mortal, eu juro. Não se pode cometer um pecado mortal sem se ter conhecimento disso. Não. Após a absolvição, você não pode duvidar de seu estado de graça. Expulse, portanto, a inquietação de seu coração. Deus o quer
e eu o ordeno, creia na minha palavra. Nunca, nunca, nunca você cometeu um único pecado mortal. A partir daí é que Santa Teresinha começa a compreender, então, um pouco daquilo que ela vai descrever como o início da sua pequena via. Porque até então, Santa Teresinha media o amor a Deus pelos seus esforços. Mas quando ela percebe que essas pequenas faltas que ela comete, na verdade, não conseguem ser vencidas por ela está caindo, está se deixando abalar por essas quedas, essas pequenas falhas, ela começa a entender de que não é capaz. Nessa incapacidade de vencer as pequenas faltas, observem bem o que eu estou falando aqui, as pequeninas faltas de Santa Teresinha. É relatado inúmeras vezes, principalmente pelo padre confessor, de que ela não teve nenhum pecado mortal. Ou seja, eram caprichos que ela queria realizar, deixar uma vida sem defeito nenhum. E isso ela percebeu que não conseguiria por conta própria. E aí sim começa a adentrar na pequena via. Abrindo então o olhar para um novo ponto de vista, como Conrado de Mester vai descrever no livro de Mãos Vazias, dizendo que a própria experiência de incapacidade leva a colocar a vontade de realizar seu amor perfeito por Deus em segundo plano e deixa a iniciativa por conta dele, que ama primeiro. Então ela sai da perspectiva de que eu quero e farei por vós e passa a olhar, é impossível para mim agir nessa perfeição, mas tu farás por mim, Senhor. E em fevereiro de 1893, nós temos a mudança da priora do Carmelo, sai a Maria de Gonzaga, a autoridade, a severa, e entra Inês, a sua irmã Paulina. Se torna então a sua superiora, a troca, o livro de Mãos Vazias até faz um comparativo, de madrasta para a sua segunda mãezinha. E ela não deixa passar a sua alegria ao ver isso acontecer. Lá no manuscrito A, ela descreve também isso, dizendo que minha natureza é tal que o temor me faz ecoar. Com amor não somente progrido, mas voo para a frente. Ó Madre, principalmente desde o dia abençoado de sua eleição para priora, eu vou adiante pelas montanhas do amor. Naquele dia, o Senhor se tornou meu vivo Jesus. Em 1892 também é um ano que São Luís Martin, o seu pai, ele retorna para Lisieux, já demente e paraplégico, bem debilitado. E no outono deste ano, ela começa a notar uma transformação em si. Aquela que se fazia pequena por humildade, agora doa essa pequenez por incapacidade, reconhecendo agora que é uma necessitada. Como ela descreve em uma de suas cartas a Celina, uma das mais belas cartas que ela fala sobre esse início do processo da sua pequena via. Jesus diz, como a Zaqueu, que devemos descer. Para onde? Devemos descer para servir de morada a Jesus. Ser tão pobres que não tenhamos onde reclinar a cabeça. Eis, querida Celina, o que Jesus fez na minha alma durante o meu retiro. Então nós percebemos dois momentos de Santa Teresinha, de 1889 a 1892, uma pequenez humilde para não ser notada, somente por Jesus, e assim ela caminhar discretamente pelo seu caminho de perfeição. Já em 1893 e 1894, nós enxergamos que ela começa a assimilar uma pobreza espiritual, se abandonando à primeira ação de Deus, onde Ele vai suprir as suas ausências de capacidade de realizar o amor por inteiro a Ele. E no dia 6 de julho de 1893, temos a belíssima carta que ela vai se derramar sobre esse assunto, e aí sim nós temos a linha inicial que conduzirá a essa pequena via, onde ela diz: o merecimento não consiste em fazer muito e doar-se muito, mas bem mais em se receber muito, amar muito. Deixemos o Senhor dar e tirar o que Ele quer. A perfeição consiste em fazer a sua vontade. É um abandono à vontade de Deus, que Ele faça o que Ele quiser de mim. Mais à frente ela vai dizer ainda então: meu conselheiro, Jesus, me ensina a não contar minhas ações. Ele me ensina a fazer tudo por amor, não recusar-lhe nada, estar contente quando me oferece uma oportunidade para provar que o amo. Mas, e aqui está a novidade para Santa Teresinha do Menino Jesus, que tudo se desenrole na paz, no abandono. É Jesus que faz tudo, e eu não faço nada. Suas ações agora não é para adquirir nada, mas apenas para agradar a Cristo. Tudo que ela faz, e aí nós veremos, será um ato de mãos vazias, entregando tudo, todos os benefícios, todos os méritos que ela poderia receber, ela entrega à Virgem Maria.
e de mãos vazias, ela está disposta àquilo que Cristo quer. Ser pequenina passa então de humildade para o abandono. Ela agora não mais se esconde, mas ela está agora disposta àquilo que Cristo quer da sua vida. Passando por todo esse caminho que vimos de sofrimento de Santa Teresinha, chegamos a uma conclusão belíssima desse início da pequena via, onde ela percebe que nós vamos fazer tudo pelo Senhor, mas aquilo que estiver fora do nosso alcance é porque nós precisamos nos abandonar nas mãos dele. Diminuir, na verdade, é um ato de abandono, de abertura para aceitar a sua vontade por inteiro na nossa vida. No próximo episódio, nós vamos dar continuidade a esse caminho da pequena via, identificando agora a misericórdia de Deus. Espero que você tenha aprendido muito com os sofrimentos de Santa Teresinha e como ela lidava com cada um desses percalços que Deus colocava à sua disposição, transformando eles e revertendo-os em uma chance de declarar o seu amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse vídeo possa frutificar também na nossa vida. Estarmos dispostos a suportar aquilo que não está ao nosso alcance, aquilo que fazem conosco, para reverter isso em uma forma de agradar a Deus, uma forma de olhar para essas humilhações, esses momentos que nós não temos autoridade suficiente para ultrapassá-las, mas utilizá-las como meio de amar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Até o próximo episódio dessa série, A Pequena Via, a espiritualidade de Santa Teresa do Menino Jesus. E reze por mim.